O Taika Waititi deu uma entrevista recentemente desmerecendo o Thor, desmerecendo trabalhar na Marvel, etc, né? Eu poderia começar esse vídeo de uma maneira bem efusiva, gritando aqui, olha só o que Taika Waititi disse, meu Deus, vai cair o mundo, fãs da Marvel. Só que isso não seria verdadeiro, não vai cair o mundo. Mas sim, eu vou aproveitar o que o Taika Waititi falou para refletir um pouco sobre toda a jornada de Thor nos cinemas até chegar à era Waititiana e mostrar por que eu não gosto tanto dela. Quem me acompanha sabe que eu nunca fui muito fã e também nunca entendi quem é muito fã dos filmes do Thor. E olha que já tentaram me explicar diversas vezes, mas eu não consigo, eu sou irredutível nesse ponto. O primeiro Thor é um dos piores filmes da primeira fase da Marvel. O segundo é um dos piores da Marvel como um todo. E aí começa a fase Taika Waititi com o personagem, né? Que enfim, traz filmes que eu questiono bastante. É sobre isso que eu vou falar. Porque, segundo o próprio diretor, quem liga pro Thor? Antes eu preciso contextualizar um pouco. O primeiro Thor é dirigido por Kenneth Branagh e existe um consenso sobre o trabalho dele. Asgard é maravilhosa. A Terra, ou Midgard, não tanto. Todo o design de produção, todas as propostas shakespearianas de Asgard, seus personagens, né? Tudo isso vem de um Thor muito quadrinesco, um personagem muito bem localizado e, mais do que isso, levemente separado das discussões que traz quando ele cai na Terra. Eu nunca entendi muito bem esse lance de ser possível que uma deidade caia na Terra e não traga consigo várias crenças e descrenças, que não traga consigo uma ruptura total na fé humana. Não entendo como tudo acontece e as pessoas seguem indo ali trabalhar, né? Seguem vivendo o dia seguinte como se nada tivesse ocorrido dias anteriores ou horas atrás. Se falsos profetas arrebatam multidões que largam seus empregos, sua vida, esposa, marido, filho, filha, tudo para esperar por um possível anúncio desse sujeito, o que dirá se Thor, o todo-poderoso Thor, cair na Terra? Cantar o hino nacional para martelo é o mínimo que eu espero. Portanto, deixar Thor o máximo possível em Asgard teria feito muito bem ao primeiro filme. É daí de onde surge um dos melhores vilões da Marvel, Loki, fruto perfeito de tragédias familiares que Shakespeare definiu muito bem. Mas não, a cena final de ação em Thor é uma das piores direções do MCU. É quando Kenneth Branagh mostra toda a sua origem. Ele é um ator e dramaturgo essencialmente e literalmente shakespeariano. Seguir suas origens, isto é, permanecer fazendo Rei Lear e Macbeth lá em Asgard, teria sido um grande acerto. Vários filmes se aproveitaram disso e são icônicos até hoje. Vídeo, por exemplo, O Rei Leão, da própria Disney. Ao contrário disso, o filme ficou envolto a piadinhas, porque a Marvel entendia que isso era o que vendia na época. Ficou lotado de suportes para fazer o Thor parecer engraçado, mesmo inicialmente ele sendo fruto de uma tragédia. Nada disso funciona mais do que Thor e Asgard e Thor em Asgard. Nada disso funciona mais do que essas combinações. Você pode até perguntar, mas PH e o Loki? E como o Loki iria se tornar a ameaça que foi pra Terra? Pois no que eu lhe respondo, Loki é Loki, Thor é Thor. E a série Solo do Deus da Trapaça mostra isso muito bem. Se tem alguém que precisava de alguém, era Thor precisando da qualidade irrevogável de Tom Hiddleston e Loki. Não o contrário, jamais o contrário. No final, a gente fica com aquela cidade construída às pressas que mais parece um cenário dos Trapalhões e uma luta que, como eu disse, mostra o quão bom é Kenneth Branagh em fazer drama. A ação aí é brincadeira. Pare esse vídeo, pare! Simplesmente pare. Eu sou o PH do futuro e eu vim pra dizer que vai ter um recado nesse vídeo e eu não gravei isso antes, então eu tenho que parar o vídeo pra dizer que vai ter um recado. E é um recado pra quem gosta de mim, pra quem gosta de podcast e cinema, pra quem gosta do Marcelo Hessel também. Fica ligado que tem um anúncio muito especial. Aí depois a gente volta pro vídeo do Taika Waititi, tá? Olá, eu sou o PH Santos, comunicador e crítico de cinema. E eu sou o Marcelo, sou jornalista e também crítico de cinema. E a gente tem uma notícia bem legal pra você. É que a gente tá lançando um projeto juntos, um novo podcast, o Tomada 2. É isso aí, PH. Eu também tô muito empolgado com o Tomada 2, que toda semana vai falar sobre os filmes e as séries do momento. Mas não é só recomendação de filmes e séries que a gente vai dar, não. Nosso principal objetivo é instigar discussões e reflexões a partir dessas obras e conversar com você sobre elas. Para isso, a gente tem 2 episódios por semana, às terças e às sextas. Na sexta é dia de falar das principais estreias da semana, é dia de dar opinião sobre o que a gente mais gostou, o que menos funcionou
e chamar para o debate. E nos episódios de terça, a gente vai falar sobre as coisas que estão mais bombando aí no momento. Sejam as séries, sejam os filmes, sempre com o apoio de listas, convidados e o que mais der na telha aqui da nossa produção. Você vai encontrar os episódios de sexta no Amazon Music, ou onde quer que você já escute os seus podcasts. E não é só isso não, hein? Esses episódios também vão passar aí no YouTube da Wonder e você pode ver as nossas carinhas aí nos vídeos também. E os episódios de terça, esses aí você só vai encontrar mesmo lá no Amazon Music. Mas ó, é de graça, hein? Vai lá, baixa o aplicativo do Amazon Music BR e a gente se encontra aqui no Tomada 2. Até lá! Pronto, olha aí, o anúncio foi feito. Gostaram? Link na descrição. Ó, deixa eu te falar. Volta pro Taika Waititi. Pode voltar, volta, editor, volta. Agora vem o momento de falar dele, o segundo filme, mas não pretendo gastar muita saliva não, e você vai entender o porquê. O Mundo Sombrio foi lançado em 2013, sai Kenneth Branagh e entra Alan Taylor na direção. Alan Taylor vinha de Game of Thrones e vinha também de temas soturnos e densos, passando por séries como Deadwood, Carnivale, Sopranos, Oz, West Wing, 6 Feet Under, Boardwalk Empire, Mad Men, Roma e Lost. Todas traziam esse tom mais opaco para assuntos históricos, com exceção de Lost, tá? Mas que ele dirigiu apenas um episódio, salvo engano. No geral, as séries que ele mais se dedicava eram sombrias. Séries da HBO, aquelas séries que tinham todo aquele peso de ser cinema na TV. Era, via de regra, o total oposto do que faria o primeiro filme do Thor se aproximar de Asgard. Ou seja, não é que a Marvel gostou do primeiro filme, é que ela adorou tanto ao ponto de fazer a coisa ser mais terráquea ainda. Alan Taylor faria um filme que não sabia o que queria ser. Queria ser divertido e sombrio ao mesmo tempo, denso e leve, drama meloso versus uma urgência rude. O mundo parecia realmente que ia acabar, quer dizer, parecia pra eles, né? Pra gente era difícil comprar isso, mas enfim, tava lá. Não deu certo, esse é o ponto, não deu certo. Ainda que tivesse dirigido grandes séries da segunda era de ouro da TV, no cinema a sua carreira definitivamente não se encontrou. Depois de dirigir um dos piores filmes da Marvel, ele vai dirigir um dos piores filmes da franquia Exterminador do Futuro, o famigerado Exterminador do Futuro Gênesis, com a Emilia Clarke, deixando muito claro que a ação também não é o seu forte. O baque de Thor e Exterminador na carreira de Alan Taylor foi tão grande que desde lá ele praticamente vem se recuperar em Samurai de Olhos Azuis depois de ter feito algumas coisas. Ele dirige apenas um episódio da animação, é maravilhoso inclusive, mas a bem da verdade o seu filme spin-off de Sopranos ele não agrada nem ao fã mais carinhoso, então Thor teve um impacto avassalador na carreira desse cidadão. Exterminador do Futuro também. E aqui a Marvel entra mais uma vez em ação. Ok, se não deu certo fazer aquela Asgard que parecia dar certo, se não deu certo fazer o sombrio que afastou todo mundo, que tal fazer uma Asgard na Terra? Digo, que tal propor o Ragnarok, mas sem fazer um Ragnarok? Esse negócio de morrer todo mundo é pesado demais. A moda agora é Taika Waititi. E o cara entra em cena. E entra dominando tudo. O ano era 2017 e já haviam outros consensos para com o personagem Thor. Consenso número 1. Ele era melhor nos Vingadores do que nos seus filmes solo. Consenso número 2. Loki era um dos melhores vilões do universo Marvel. Consenso número 3. Chris Hemsworth é extremamente carismático. A Marvel, por sua vez, tinha vários consensos, mas um deles era o maior de todos naquele momento. James Gunn foi um grande acerto. O que isso tem a ver com Taika Waititi? Bom, pensando nisso, o caminho da Marvel foi deixar o lado mais sombrio que o personagem se encaminhava, o Thor se encaminhava, do dramalhão que poderia haver lá em Asgard, que o Kenneth Branagh tentou fazer, tentou deixar de lado para trazer algo mais leve, livre, solto, divertido e cheio de músicas atraentes para vender muito bem desde o trailer. Deram até uma equipe pro Thor, já que ele funcionava bem melhor quando tinha outros heróis ou anti-heróis em tela. E Taika Waititi caía como uma luva para esse plano. Tira o cabelão do Thor, tira as sobrancelhas loiras, tira qualquer tom de preto possível na paleta do filme e temos Thor Ragnarok, o melhor dos 4 filmes dessa subfranquia. O que não quer dizer absolutamente nada, quer dizer menos ainda do que o peso do nome Ragnarok no título do filme. Ragnarok é o apocalipse da mitologia nórdica, é o desfecho, a renovação, é o ponto mais trágico para só aí voltar a existir luz naquilo tudo. A impressão que fica, então, é que o nome foi escolhido e aprovado muito antes do diretor, porque fazer o filme mais leve do Thor até então ser justamente o que carrega o nome mais pesado, ou é uma piada de mau gosto, ou é uma piada de um gosto
tão bom que eu não captei até hoje. A Marvel deixou que um de seus personagens mais importantes dos quadrinhos, um dos personagens que tem a essência mais firme, vídeo material base no qual ele utiliza, a mitologia nórdica no caso, permitiu que ele fosse levado a pagode, achando pouco estragar a essência do termo Ragnarok, do acontecimento Ragnarok em si. O filme ainda resolve estragar outra história icônica dela e também outro personagem icônico. Eu falo de Planeta Hulk e o próprio Hulk, respectivamente. Isso quer dizer, PH, que o filme é ruim? Jamais, não é isso que eu tô dizendo. Só quer dizer que parece um Papai Noel na areia da praia, é isso. Em outras palavras, é completamente deslocado. A ansiedade para ter logo em suas mãos um novo James Gunn e James Gunnificar toda a Marvel, somado ao fato de que os filmes anteriores haviam sido flops indiscutíveis, Taika Waititi, ele pôde fazer qualquer coisa com um dos poucos temas que qualquer coisa não deveria ser feita. Olha só que simbólico, né? O primeiro filme é uma origem, beleza. O segundo filme é um mundo sombrio, que é genérico, é totalmente genérico. Taika Waititi caberia muito mais lá, trazendo outro tema genérico, do que aqui, fazendo esse tal desse Ragnarok. Só que antes James Gunn não havia provado que coisas diferentes, coloridas e com músicas legais atraíam mais do que temas densos e complexos. Quer dizer, não que Mundo Sombrio fosse denso nem complexo, tá? Só tô dizendo que tentou ser. Mas não há como julgar Taika Waititi, porque a sua essência é essa. Ele é o diretor e escritor que contemporaniza qualquer assunto e transforma aquilo em uma mistura perfeita de alegórico e pragmático. What We Do in the Shadows e os seus vampiros nada vampirescos é isso. Jojo Rabbit, a sua visão da Segunda Guerra ali, enfim, daquele terror que aconteceu, também é isso. Toda a sua carreira é isso. Ele tira comédia onde não tem. E também tira comédia de onde eu acho que não precisa ter. É isso que inclusive me incomoda bastante. Mas aí são outros 500. O problema é que esses outros 500 resvalam diretamente nos assuntos propostos por Thor Ragnarok e no Thor também Amor e Trovão. Filme esse último no qual ele tá mais interessado em criar um novo Guardiões da Galáxia, escolhendo muito bem as trilhas sonoras do que realmente abordando um Thor conforme o primeiro, tô dizendo lá, o do Kenneth Branagh poderia ter sido quando a gente pensa o auge daquele filme, ou seja, Asgard. Perceba como tudo volta para esse assunto, tudo retorna para esse ponto, é impressionante. Ainda que seja legal ver Thor, né, ver conceitos de paternidade sendo debatidos em Amor e Trovão, parece desconexo, isto é, nunca se valorizou o drama pra, na hora H, trazer o drama pra ser valorizado. E quando o drama sobe, a comédia volta com tudo. Eu não vejo equilíbrio, eu vejo confusão, eu não vejo dinamismo nisso, eu vejo desorganização narrativa. Não à toa, Amor e Trovão, depois do sucesso de Ragnarok, não cai mais nas graças do público, mesmo sendo o mesmo Taika Waititi. O que acontece então? Vingadores já levou todo o hype. E aí o filme não conseguiu ser empurrado goela abaixo, como foi muito provavelmente do meu ponto de vista o Thor Ragnarok. Em outras épocas, digo hoje, não sei se funcionaria tanto não. Olha só o que o Taika falou sobre dirigir o Thor, tá? Abre aspas. Eu não tinha interesse em fazer um desses filmes. Não estava nos meus planos para minha carreira como diretor. Mas eu estava pobre e tinha acabado de ganhar um segundo filho. Então pensei que seria uma boa oportunidade de alimentar meus filhos. Fecha aspas. O motivo que ele disse aqui, eu acho que é extremamente valioso, tá? O motivo dele ter feito o Thor, muito valioso, e eu faria igual. Até aí tudo bem. Mas a segunda parte do que ele fala é que começa a ficar estranha. Ele debocha de Thor e debocha do material de origem. Abre aspas. Sejamos francos. Thor é provavelmente a franquia menos popular da Marvel. Eu nunca li nenhum quadrinho do Thor quando era criança. Era o tipo de quadrinho que eu pegaria e diria, então eu pesquisei sobre, pro filme, li um quadrinho do Thor, ou só 18 páginas, seja lá qual for o tamanho delas. E ainda ficava confuso com esse personagem. Fecha aspas. Adaptar, como eu gosto de dizer, é não adaptar. Porém, respeitar os elementos eu acho que é fundamental. Eu tenho um vídeo que eu já falei sobre isso. Segue aqui em cima no card. O que o Taika propõe aqui é algo que eu só vi dar certo uma única vez, que foi com o Paul Verhoeven e as suas escolhas criativas para o filme Tropas Estelares. O livro que dá origem ao filme é extremamente fascista. Verhoeven ficou espantado quando leu aquilo dali e fez um filme extremamente antifascista. Um filme que satiriza tudo relacionado ao que estava lá no livro, sendo definitivamente uma antítese ao material de origem. Thor Ragnarok ser uma antítese do Ragnarok conforme o mito não faz sentido, porque nesse caso o Ragnarok não é um objeto deplorável como é, por exemplo, o fascismo. Não deveria ser, portanto, alvo de desdém. Pelo contrário, é um objeto de reflexão, de apego e de profundidade. É um mito. É o ápice de uma mitologia. Se você não aprofundar Thor no exato momento que ele precisa dessa profundidade, esquece. Ele vai ser sempre esse menos popular que o próprio Taika Waititi aponta e que nunca conseguirá ler mais do que 18 páginas.
Eu tenho minhas questões contra a filmografia do diretor, né? Ele vai dirigir Star Wars, Akira e Incal, um quadrinho que eu adoro, inclusive, também outras séries, mas a verdade é que essa inversão constante de expectativa enjoa, e eu não sei se o Taika Waititi vai apostar nisso, vai continuar nessa teimosia, porque eu acho que enjoa, porque se tudo é inverso, nada mais é sentido como expectativa. Vou fazer uma série de vampiros, pá, inverte tudo, ah, legal, mas depois enjoa. Ah, vou fazer sei lá, não sei, vou fazer Thor Ragnarok, Ragnarok é a morte, tudo, vou fazer essa morte e tal, mas vou criar toda uma leveza em cima disso. Enjoa, sabe? Essa quebra constante de expectativa faz com que a gente não crie mais expectativa alguma com as propostas do Taika. E aí, sem ter como criar essas expectativas, como que inverte a sensação pra gerar uma surpresa? E assim como que funcionam as suas propostas, os seus filmes e os seus roteiros. Amor e Trovão e todo apego de Thor com a criança que lá está, né, todo desapego do Christian Bale com um negócio chamado atuação, reflete bem duas coisas da era waititiana de Thor. Era só um pai cuidando dos filhos, o que é válido demais, e era só um criador que não queria criar em cima da obra base. Queria criar a partir dele mesmo, o que também é válido. Mas é fato que isso faz com que ele queira outra coisa que o material base pede. E ele fez isso pois, na época do terceiro filme, podia-se tudo na Marvel. Vingadores, qualquer coisa se desse errado, iria tancar. Qualquer desvio, ele recolocava ali em rota. Mas agora não tem mais esse acessório aí para resolver as coisas. O tempo vai falar muito mais sobre o autor Taika Waititi, mas por enquanto, e sempre tendo sido criticado por nunca ter gostado verdadeiramente de um filme solo do Thor, eu afirmo, Taika Waititi nunca me enganou. Kenneth Branagh já me enganou muito mais, e sigo sendo enganado, inclusive. Taika Waititi não, esse não me engana, pro bem e pro mal. A marca que o Taika Waititi deixa é a seguinte: dentro do universo Marvel, a autoralidade vem de gato por lebre. Vejamos Eternos, de Chloe Zhao, uma excelente autora, excelente diretora, mas que só consegue colocar a sua marca, a sua assinatura até a segunda página. Depois, quando o filme desanda, não tem mais a Chloe Zhao ali. Não dá pra ter. Kenneth Branagh tentou vender lebre por gato sem apostar tanto no seu melhor. Asgard é como um anunciante que faz o anúncio achando que a melhor coisa que tem é aquilo que na verdade não chega nem perto de ser a melhor coisa. Alan Taylor, coitado, tentou vender alguma coisa. Que coisa? Qualquer coisa. Taika Waititi, por sua vez, pintou o gato direitinho de lebre. Vendeu bem a princípio, mas era cilada. Era só uma tentativa de um James Gunn 2. Tem quem goste, tem quem não. Eu sou da turma que não gosta, mas que entende também. Agora é com vocês. Eu sei que muita coisa aqui é controvérsia e eu quero ler os seus comentários para aprimorarmos um pouco o nosso papo. Quem eu não ver nos comentários, eu espero ver num próximo vídeo, pelo menos. Até lá, se inscreve no canal e deixa um like. Na descrição tem link para os meus livros. Ficaria muito honrado se você desse uma olhada. No mais, um forte abraço em vocês, até a próxima oportunidade e tchau.